Hoje, você pode se concentrar em qualquer parte do seu corpo, por exemplo, nos dedos ou nas unhas. Com este exercício, eu perdi a capacidade de pensar só com o cérebro e sentir só com o coração. Eu adquiri a capacidade de pensar e sentir com o estômago, pensar e sentir com as costas, pensar e sentir com a traqueia. Às vezes, eu sinto a garganta levemente fechar e sei que algo está acontecendo. Paro para observar. Observo o que estou pensando ou o conteúdo de uma conversa, alguma situação que aconteceu naquele momento. Adquirir esta capacidade não é de um dia para o outro, por isso é preciso fazer estes exercícios sempre, todos os dias, todos os meses. Eu sinto cada vez mais energia fluir no meu corpo e confirmo com estas experiências o que o Grabovoi diz sobre o infinito de tudo, inclusive das consciências, que são muitas e não uma só. Junto com isso, percebo como a cura pode acontecer de forma muito diferente do que estamos acostumados. Quando eu li e revisei o texto do Grabovoi, Sistema Unificado Atual, eu tive diarreia todas as vezes que li. Foram semanas, fiz 5 leituras e sempre tive diarreia. Ruim isto? Não. Algo bem profundo estava acontecendo, apesar de ser esquisito. Há mais de um ano, eu tenho outro sintoma terrível, mas com certeza também estou curando algo. Eu solto uns grunhidos involuntários. Eu posso ficar o dia inteiro fazendo estes barulhinhos. Parece com arroto, mas não é. Dá para ver que é diferente. No começo ele nascia em cima da minha barriga e subia até a garganta. Depois foi subindo e hoje em dia ele nasce na traqueia e termina na garganta ou na cabeça. Outro dia, passeando com as cachorrinhas, comecei a soltar estes grunhidos. Achei estranho e comecei a observar o que estava acontecendo. Eu estava passando perto da casa de um senhor que maltrata um cachorro que ele tem. Maltrata a esposa também e com quem ele conviver. Passei por lá e os grunhidos começaram. Concentrar em partes do corpo é colocar foco nestas partes e estabelecer uma possível conversa com elas. Se a parte escolhida estiver saudável, a conversa será uma. Mas se estiver doente, a conversa poderá ser sobre o que está acontecendo que não está bem. Atualmente, eu consigo perceber várias áreas no meu cérebro. Nem sempre sei o que se passa, mas sinto a energia fluindo. Não só no cérebro, mas em muitas partes do corpo ou perto dele. A energia em volta do coração é a mais forte. Esta é muito fácil de movimentá-la. Uma lembrança de alguma gracinha de algum animal, uma música emocionante, a alegria de ver o dia acontecendo. Aí, quando posso, eu aproveito essa emoção toda e a supervalorizo. Desejo que os seres humanos estejam felizes e realizados, num desenvolvimento harmonioso. Desejo que todos os animais tenham comida, carinho, um lugar quentinho para dormir. Esta emoção é excelente para me perdoar e perdoar meus desafetos. Então faço isso para todos os que aparecerem na minha memória. No começo dessa prática, a minha lista era tão grande que eu falava como um locutor de futebol. Depois foi diminuindo e agora eu até visualizo pessoas que não conheço, mas que penso que poderia ajudar enviando luz para elas. Eu já gostei muito de ver vídeos ou documentários sobre assassinos e torturadores. Há pouco tempo passei a ver vídeos assim novamente. No começo acabava ficando impressionada, chateada e até nem dormia direito. Então eu tive uma ideia. Eu via o vídeo, mas ao mesmo tempo escrevia as 2 sequências dos exercícios de concentração do dia. Escrevia durante 15, 20 minutos, às vezes mais tempo ainda. O resultado é que eu não ficava mais impressionada, dormia muito bem. Também percebi que ficou mais fácil ainda perdoar meus desafetos, porque andei perdoando pessoas que a gente jamais pensa em perdoar um dia, como estas que eu vi nos vídeos. Agora já não tenho mais tanta curiosidade neste assunto. Mas por que vi estes vídeos? Uma época da minha vida eu gostei de ver, acho que queria aprender com eles. E o que eu tenho observado é que tudo que já aconteceu comigo em alguma época vai voltar a acontecer. Ao fazer estes exercícios de concentração, eu provoco uma lembrança de algo.
Essa lembrança precisa ser vista e liberada. Se for algo negativo, não preciso ter medo, porque eu vou me lembrar, mas não é mais uma repetição, e sim a lembrança do que aconteceu. É só observar meu contexto atual para ver que não há mais a situação que causou aquilo. Estas lembranças precisam sair do nosso campo informativo. Isso é a cura. Outro dia vi um vídeo no YouTube de uma pessoa muito interessante, mas ela escorregou feio no vídeo. Infelizmente, ela não conhece os ensinamentos do Grabovoi. Um rapaz perguntou para ela o que fazer com a culpa. Ele não queria conviver com o pai, não queria que os filhos convivessem com ele também, mas por outro lado morria de culpa. Sabe o que esta profissional respondeu? Ah, culpa você vai ter mesmo. É assim. Toda vez que a gente faz algo que os pais não gostam, a gente tem culpa mesmo. Porque você não vai lá de vez em quando comer uma lasanha com ele, por exemplo? Eu confesso que até hoje estou incomodada com esta resposta. Não, nós não precisamos nem devemos ter culpa. O que precisamos é entender este sentimento e conversar com ele. Abrir espaço para que ele nos ensine alguma coisa que não está bem. Aí, ao invés disso, eu resolvi engolir este sentimento e ir comer lasanha com a pessoa. Boa coisa não vem daí. Sentimentos negativos não são bons conselheiros. Sentimentos negativos são para ser entendidos e, assim, eliminados do nosso campo informativo. Por isso existe o perdão, o ponto da não funcionalidade e a visualização da pessoa na eternidade, entre outras tecnologias que o Grabovoi nos ensina. Na verdade, o Grabovoi não inventou tudo isso. Ele vê como somos e nos conta para que possamos ser a nossa melhor versão. É tipo um manual de instruções. O que a pessoa recomendou para o rapaz foi continuar com a culpa, alimentá-la. Olha que distorção! O que deve ser entendido, e ele queria entender, e até estava perguntando porque estava querendo saber o que fazer. E infelizmente teve como conselho conviver com a dor, ou seja, com a culpa. E essa e outras visões erradas do mundo é que nos faz sofrer. E o medo de sofrer é tanto que a gente acaba tendo medo de colocar o dedo na ferida. Bom, neste caso aqui, o dedo ou o cérebro, o estômago, já que estamos dizendo que todas as partes do nosso corpo são inteligentes e têm informação de cura para nos dar. Num desses vídeos sobre torturadores que vi, tinha um caso de uma jovem que pegou carona com um casal com um bebezinho de colo. Eles pararam para colocar gasolina no carro e ela teve vontade de abrir a porta e fugir, sumir dali. A vontade foi enorme, mas ela racionalizou. Pensou que era um casal de bem, que pessoas com bebês são boas e nada mal poderia lhe acontecer. Nesta mesma noite, ela foi cruelmente torturada. Depois o casal transou ao lado dela. Isso durou 8 anos. Ela já estava acostumada a ser torturada e usada sexualmente. Achava que a vida era isso mesmo. O que aconteceu é que a esposa desse homem ficou com ciúmes e acabou por denunciá-lo na polícia em troca da liberdade dela. Disse também que antes dessa jovem, eles mataram outra que tentou fugir e mostrou onde estava o corpo dela. Nosso corpo está se comunicando conosco o tempo todo. Sentimos sono, mas pensamos, como eu sou preguiçosa. Será? Ou será que precisamos mesmo parar, descansar para agir de forma diferente? Agir de forma diferente pode exigir mais energia no começo e por isso precisamos estar descansados. Mas o que fazemos é um julgamento nervoso contra nós mesmos e nos mandamos trabalhar. Afinal, sono, preguiça é algo muito feio. Fazer e acontecer mesmo sem saber o que e para que é legal. Estes exercícios me devolveram a capacidade de conversar comigo sem julgamento. A situação é que importa, o foco no que está acontecendo e não no que eu deveria ser ou pensar. Meu cérebro é importante e faz parte de mim. Não quero ficar sem cérebro, mas meus dedos, minha coluna, meus joelhos também são importantes e me dizem muito a respeito do mundo e de mim mesma. Também não quero ficar sem eles ou viver como se eles não existissem ou que eles deveriam ser como não são.
Eles sabem tudo e ouvi-los com certeza faz toda a diferença na nossa vida e nos resultados que estamos procurando ter.